Oi, tudo bom? Nas outras filmagens, nos outros episódios, foi uma historiazinha mais para dar um embasamento que eu vou falar agora. Então, durante todo esse tempo, que de 0 a 10 anos, eu falei de uma memória, assim, eu lembro de coisas de um ano e pouco de idade, minha mãe confirmou sobre isso, meus parentes também. Então, e meu filho também documenta essa mesma coisa, outras pessoas documentaram a mesma coisa. Parece que é uma característica, mesmo não falando, sabendo que as pessoas estão falando, entendendo o português das pessoas. Durante muito tempo, eu tive essa tranquilidade de ouvir, mas não falar. Autonomia. Assim, no meu caso, eu tive muita autonomia. Pronto de... Eu acho que por causa da dinâmica também, não sei se é uma questão autística, mas quando eu tive que me virar, minha mãe botava as coisas lá para eu comer e pronto, ela nem estava lá mais. Sobre a parte nervosa, sempre foi uma pessoa explosiva não, e muitas vezes raivosa mesmo. Sempre com raiva, sempre irritado, sempre barulhento quando era mais novo. Então, eu vi muitos autistas na infância, acompanhei algumas crianças também quando fui tratar do meu filho, que extremamente irritados, sem paciência mesmo e chora várias horas. Eu não chorava várias horas. O que eu tinha também alguns toques, por exemplo, se eu, mesmo pequenininho, se eu melasse a minha mão com alguma coisa, eu chorava de forma esganiçada, era terrível o barulho até resolver o meu problema. Então já fiz meus pais passarem apuros por causa de uma mão melada. Coisa que outra criança aguentaria na boa. Questão de 2, 3 anos eu não aguentava essas coisas, nem um ano não aguentava. Outra coisa, extremo foco. Quando eu gostava de brincar uma brincadeira, eu brincava e brincava e brincava e brincava até de noite. Então, da hora que eu acordei, não comia, não e até de noite. Quando chegava em casa, chegava brocado, com muita fome e queria comer o mundo inteiro. Então sempre tive esse negócio. E se não desse, eu comia as coisas que tinha no cerrado mesmo. Não tinha, eu nunca tive esse problema social de coitado de mim. A ideia era brincar, brincar e brincar. No caso, jogar bola e focado nisso. Muito focado. Eu não queria saber de treinar. Eu queria saber só da parte boa. Então, quando também a gente parava de jogar bola na fases, ia soltar pipa, então soltava pipa o dia todo. Coisas que as outras crianças geralmente não faziam. Eles paravam. Eu ficava lá o tempo todo tendo aquele prazer. Eu não conseguia parar. Era maior do que eu. Então, se eu fosse também na época de ir para os corguinhos lá atrás, então já ficava o dia todo. Chegava muito, com muita fome. Então, esse era outra situação, esse foco demasiado na diversão. Eu só queria me divertir. Então, se me pedisse para capinar o lote, eu limpar o quintal, eu enrolava 10 anos. Sempre foi assim. Até hoje com a minha esposa é assim. Eu enrolo pra caramba. É, Outra coisa sobre o colégio, essa coisa de genialidade, que é muito famoso, é muito comum as pessoas falarem que o autista Asperger ou TEA, que falam hoje, de grau de comprometimento X ou Y, que eu não entendo muito, eu só conheço essa parte, ele Asperger é esse cara de alto rendimento, que conseguiu aprender a falar, que conseguiu a estudar, tem interesse, mais ou menos esse tipo que eu sou. No caso, eu não sou um gênio, eu não vi muitos gênios perto de mim, que eu conheço como autista também, que a gente acaba se conhecendo como se interessa, mas eu vi pessoas muito esforçadas naquilo que gostam. Então, quando eu falava que eu gostava de matemática, por exemplo, numa conta que eu não conseguia fazer, numa equação de segundo grau que eu não conseguia fazer, o que eu fazia? Eu ficava tentando, e na época não tinha internet, tinha que ver livro, eu tinha que tentar, minha mãe não conseguia me ajudar, nem o professor, porque estava longe, e eu ficava tentando, ficava tão angustiado, eu xingava, eu quebrava as coisas, saía gritando, ia jogar bola,
E depois do futebol eu voltava, dentro do futebol ali, eu pensava e voltava para cá. E aí eu conseguia, né? Às vezes levava 2 dias, levava um dia só. Então eu conseguia entender como é que funcionava. Eu literalmente eu não conseguia sair, tirar meu corpo daquela situação, não conseguia sair da cadeira se eu não terminasse. Então eu ia beber água, eu dava muito soco na parede, minha mão é calejada de tanto dar soco na parede. Às vezes jogava as coisas no chão, ficava com raiva, quebrava. E o ódio tomava conta e virava um tormento na minha cabeça, e eu saía e voltava e conseguia fazer. E foi assim sempre. Então eu comecei a entender como é que o meu cérebro funcionava, comecei a ficar mais tranquilo, comecei a insistir, conforme foi passando a idade, fui insistindo cada vez mais, irritando cada vez menos e dando aquele refrigério de sair e voltar, mas sempre entendendo que eu não era inteligente. Eu não era um gênio, mas eu queria entender aquele troço ali. Então, motor de combustão, que eu já na quinta série eu já ia para a biblioteca ver como é que é aquela história, vou contar essa história mais tarde. Então, eu já começava a gostar de resolver esses problemas de cognição, de entendimento sobre algumas coisas. E minha área de interesse era matemática, ciências, essas coisas que realmente que eu não sei porque que ninguém interessa, mas é muito legal ver sobre ciência, sobre energia nuclear, sobre baterias de lítio, baterias, sobre energia, como é que é o elétron. É maravilhoso como é que funciona essas coisas. E as coisas que eu tinha repulsa, eu não queria aprender, eu ficava burro naquilo. Por exemplo, com português, eu era extremamente burro. Eu era no esforço, às vezes até colava, porque não fazia sentido para mim em que era o uso do português, da oração subordinada, substantiva, adjetiva. Não tem como, para que saber desse negócio. Até que, quando na fase adulta, com quase 40 anos, fui fazer um seminário de teologia, que eu amo bastante a Bíblia, gosto da Bíblia por si só, e o Espírito Santo também me faz gostar mais ainda. E estudando no curso de teologia, eu tive que fazer o grego. E no grego, aquele negócio explodiu a minha mente, porque me deu outro significado sobre a Bíblia. E eu fiquei apaixonado sobre aquilo e fui. E comecei a entender como é a parte gramatical do grego e como isso me ajuda, essa ferramenta me ajuda a ler a Bíblia. Quando aconteceu isso, eu comecei a gostar do português também. E aí, claro, eu não fui estudar sobre português, porque não deu tempo ainda, mas o português hoje me interessa, escrever bem hoje me interessa. Falar um português mais polido me interessa, apesar de não ser um craque nessa área, mas me interessa sobre isso. Então, nesse caso, hoje eu gosto de português, é um interesse, é uma área de interesse, eu já leio gramaticalmente bem, eu estudo bíblico por causa disso. Então, o que eu gosto, o que faz sentido na minha cabeça, eu foco. Outra coisa que acontece, o vídeo vai ficar um pouco mais extenso hoje, sobre esse negócio daqueles gêniozinhos que o cara consegue fazer multiplicações na cabeça sem a calculadora. Gente, isso aconteceu com meu filho e um monte de gente assim também, que eu conheci no tratamento com meu filho. A gente acaba conhecendo muita gente de todas as formas possíveis em termos de autismo. Nos outros, acredito que seja a mesma coisa. Nosso cérebro ele é um tamanho só, e o que varia bastante, poucos números de neurônios para cá ou para lá, o que varia são as conexões. Então, se você é autista, tendo ou não mais neurônio ou menos neurônio, outra coisa a se falar mais tarde, se você focar numa coisa só, é como você pegar uma ponta de uma faca e botar numa superfície, ela vai furar. Mas se você botar a faca deitada, ela não fura, sendo que é o mesmo tamanho. Parece bobagem que eu estou falando, eu vou explicar. Quando você é ótimo, por exemplo, em saber todos os nomes das baleias, naquela série Atípico, ele fala sobre baleias, ele é super interessado em baleias. Então, ele é muito focado em baleias. Então, as outras áreas cerebrais não foram estimuladas. Não entendo sobre neurociência, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, se você só estimula uma área, ela vai ficar muito boa naquela área. Na medida que você se desinteressa, ou melhor, se você foca em outras áreas, por exemplo, começa a namorar, começa a sair, a viajar, você não vai ficar tão bom
naquela área a mais. Você vai meio que... As suas conexões vão permanecer, mas pelo não uso, e nosso corpo é assim, ele vai perdendo a função e vai deixando de existir ali as mesmas conexões. Ele nunca vai deixar de aprender, nunca vai deixar de saber aquelas coisas, mas tão bom quanto ele era antes não vai. Por exemplo, o cara que é muito focado no boxe e viveu o boxe a vida toda, quando para, ele não desaprende o boxe, mas vai perder boa parte do que ele tinha. Porque o cérebro ele vai ressignificar aquilo, ele vai poupar, vai fazer outras coisas ali que ele está aprendendo agora também. Então, na medida que esses gênios que as pessoas falam hoje, desses autistas gênios, na medida que eles começam a namorar, eles ficam mais burros. Na medida que eles aprendem outras coisas diferentes, como dança, como música, ele vai ficar mais burro na área dele e mais inteligente nas outras áreas. Estou falando de uma forma simples. Ele não vai ficar burro, ele não vai ficar deficiente, mas quanto mais ele aprender as outras áreas, menos especialista ele vai ser na dele. Então por que ele é especialista? Porque ele pegou todo o cérebro dele e botou num ponto só. Então é sempre esse negócio, esse romantismo aí de filmes que aconteceu e que acaba até atrapalhando. Todo mundo quando vê agora virou moda, todo mundo virar autista. Todo mundo tá pegando laudo agora. Porque tá os filmes que o autista é um cara diferente, diferentão e inteligente. Nós estamos na época da inteligência, da informação, e adivinha o que virou moda? O autista virou moda. Porque ele é o nerd, né? O antigo nerd é a moda de hoje. Sendo que, cara, não é uma coisa fácil. Poxa, é um peso muito grande nas costas. Você não é um cara bem quisto, assim, normalmente. É um cara antissocial, chato, enjoado. Quando eu bato o olho no autista, eu já sei que ele é autista só porque ele é chato. 90% dos autistas que eu conheci são pessoas intragáveis. Eu sou intragável. Meu filho, eu e meu filho tá aqui junto. A gente tá começando a se dar bem, mas pela persistência, porque eu e ele é chato. E quando vai no argumento, a gente fala as besteiras e já era. Então é isso. Por enquanto eu vou ficar por aqui, porque o vídeo está extenso. Seguimos mais tarde com outro vídeo, tá bom? Eu gostaria de pedir perdão pelo português. Já me pediram para falar de outras formas, mas, cara, eu não dou conta de falar diferente. Eu estou tentando, mas para mim é muito difícil falar diferente do que eu falei, então posso estar magoando alguns aí, tá bom? Peço perdão, se quiser alguma crítica aí, pode entrar nos comentários e eu estarei disposto a aliviar, né? Aliviar. Falou!